E aí, beleza? Em uma noite em Paris, Driss está dirigindo para seu chefe, Philippe, pela cidade. Quando o trânsito fica muito entediante, Driss ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e ignorando os sinais. Isso faz a polícia ir atrás dele. Driss aposta 100 euros que consegue despistá-los, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais o alcançam cercando-os dos dois lados. Mesmo assim, Driss não parece preocupado e dessa vez aposta 200 euros que consegue arranjar uma escolta. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a atuar, fingindo estar ofendido e dizendo que Philippe não consegue se mexer e que estava levando ele ao hospital. Os oficiais confirmam isso quando encontram a cadeira de rodas no porta-malas e, ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, o que também é uma atuação. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Driss por quebrar o limite de velocidade e se oferecem para escoltá-los até o hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Driss coloca uma música para tocar. Quando chegam ao destino, ele divide um cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Driss promete que vai resolver a situação e sai dirigindo antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou muitos meses antes. Philippe e sua assistente Magali estavam fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador, mas não estava indo muito bem, porque todos os candidatos davam respostas muito padrão ou esquisitas às perguntas da entrevista. De repente, são surpreendidos por Driss, que entra sem respeitar a sua vez, apenas querendo que assinem os papéis, dizendo que ele não seria contratado para que pudesse receber os benefícios do desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até mesmo flertando com Magali, mas Philippe acha ele divertido e pede que volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Driss volta para casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos pequenos o incomodam. Ele só consegue terminar graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera sua mãe chegar, ele olha pela janela e nota seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, apenas diz que estava na escola e sai novamente com sua mochila, deixando Driss ainda mais certo de que ele está aprontando algo. À noite, a mãe chega e ele dá a ela um ovo Fabergé que roubou, dizendo que estava de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, já que ele sumiu por 6 meses sem dar notícias e agora aparece do nada, como se a casa dela fosse um hotel. Cansada de suas mentiras e com outras crianças para cuidar, ela o expulsa de casa, dizendo para não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo alguns petiscos com amigos do bairro. No dia seguinte, Driss volta à casa de Philippe para pegar seus papéis e é recebido pela governanta Yvonne. Ela mostra o lugar para ele e fala sobre a rotina diária de Philippe, além de mostrar o quarto que ele teria para si com seu próprio banheiro. Driss não consegue parar de olhar para a banheira antes de ser levado para ver Philippe, que oferece o papel assinado e uma oportunidade de trabalho. Driss aceita o período de experiência de 1 mês e Philippe diz que aposta que ele não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Driss começa a aprender como cuidar de Philippe. Ele precisa aprender a estimular as pernas dele, colocá-lo na cadeira de rodas, ajudá-lo a tomar banho e trocar suas roupas. As coisas ficam meio estranhas quando Driss descobre que precisa colocar meias altas em Philippe e até limpar seu traseiro depois que ele vai ao banheiro. Mesmo reclamando e dizendo que não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando como parte do trabalho. Mais tarde, enquanto está comendo um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e o namorado dela, Bastien, que estão procurando um lugar para ficar a sós. Driss expulsa os dois depois de se recusar a dividir sua cerveja. Driss logo se acostuma com a rotina diária de Philippe, mesmo que no começo ele cometa alguns erros, como entregar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer o monitor de bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar o correio de Philippe em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há algumas privadas que ele não tem permissão de olhar. Quando encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, decide criar uma pasta só para esses em vez de jogá-los fora como Philippe pede. Mas não é só trabalho nessa nova vida. Driss ainda garante que se divirta. Ele continua tentando flertar com Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para passar a noite com ele. Uma manhã, depois de
Ivone ir até seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na bolsa dele, mas decide não comentar sobre isso por enquanto. Um dia, o trabalho de Dries é dirigir para Felipe, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse carga. Em vez disso, pega um dos carros luxuosos que não são muito usados. Felipe, que inicialmente acha que isso não é adequado, logo se anima com a ideia de uma viagem mais rápida e menos entediante, embora Ivone ainda desaprove. Quando tentam sair do prédio, um vizinho está estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com as ações dele, mas Ivone mais uma vez desaprova. A dupla vai a um museu onde Felipe planeja comprar uma obra de arte que Dries acha que não vale o dinheiro, porque é só uma mancha vermelha na tela. Depois disso, Felipe se encontra com um parente que diz que todos estão preocupados com Dries porque ele pode ser violento. Também descobrem que ele tem um histórico criminal. Mas Felipe não liga, ele gosta de Dries porque ele não sente pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de mais uma tentativa frustrada de flertar com Magali, Dries janta com Ivone na cozinha enquanto escutam Felipe ditar uma carta para Magali. Dizendo que é uma conversa privada, Ivone desliga o monitor de bebê e explica o que está acontecendo. Felipe troca cartas com uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir, mas ele nunca encontrou Eleonore pessoalmente. O relacionamento deles é apenas por cartas. Falando de amor, Dries provoca Ivone pelos olhares que o jardineiro vive lançando para ela antes de ir dormir. Ele está tentando dormir quando escuta sons estranhos vindo do monitor de bebê. Felipe está com dificuldade para respirar. Dries vai até o quarto de Felipe e o guia com palavras calmas e um pano molhado para aliviar o ataque. Felipe eventualmente adormece, mas logo acorda de novo, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Dries não pensa duas vezes. Coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. É a primeira vez em muito tempo que Felipe vê Paris à noite. Mais relaxado, ele explica a Dries que os remédios têm limites e que ele às vezes sente dores fantasmas. Enquanto vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que, por causa de sua condição, não consegue dar prazer a uma mulher, mas ainda sente satisfação quando massageiam suas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça voltar, Dries divide um baseado com Felipe, que fica cético no início, mas acaba adorando. Depois disso, eles vão a um restaurante onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal e incurável. Foi então que eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e foi o parapente que lhe proporcionou isso. Foi durante uma sessão de parapente, o mau tempo fez com que ele sofresse um acidente, quebrando as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não seja a cadeira de rodas, mas viver sem sua esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe lembra da data e percebe que Dries completou seu período de experiência de um mês. Então, ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que roubou, pois era um presente de sua esposa. Ela lhe dava um a cada ano e ele tem exatamente 25, que correspondem ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola. Ela está um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procurasse o ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para casa. Depois, ele visita a dama que confessa ter sido pego com 30 gramas. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries é autorizado a estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonore a Magali. Ele acha essa linguagem cheia de floreios muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Fica surpreso ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele vê como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela além das palavras escritas. A conversa vai tão bem que Felipe agora está sempre ao telefone com ela, até mesmo antes
antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e zomba das fantasias. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonore e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto está pintando, Elisa entra em seu quarto pedindo cigarros e o provoca por tentar ser artístico. Ficando irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo para Yvonne trocar a foto escolhida por uma de quando ele ainda não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes antes de Driss entrar reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe promete falar com ela, mas fica surpreso ao saber que Driss está pintando. Os dias passam e a amizade entre Felipe e Driss só cresce. Driss leva Felipe para brincar na neve e o acompanha em suas corridas. Felipe compra para ele seu primeiro terno e repreende a filha enquanto Driss ouve tudo pelo monitor de bebê. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele mostra a Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete tentar vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, curtindo coisas como comprar um carro mais rápido, compartilhar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado. Todo ano ele finge surpresa pela festa que organizam e precisa encontrar todos os parentes que só aparecem nessa data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bem chato. Enquanto ele e os convidados aproveitam música clássica ao vivo, Driss procura por Elisa, que está chorando em seu quarto após tomar alguns comprimidos de Yvonne, que não seriam suficientes para matá-la. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de vulgar. Então ela pede a Driss para falar com o garoto. Ele aceita, mas por um preço. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Driss a um parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão complicadas, dando esperanças a Driss. Quando a festa começa a acabar, Felipe faz Driss ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas Driss só consegue fazer piadas em resposta. Depois que a banda termina, Driss pega seu iPod e coloca uma música animada para tocar, começando a dançar bem no meio do salão. Ele dança incrivelmente bem e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar, algo que Felipe aproveita para assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta de Eleonore. Ela enviou uma foto mostrando que é bem bonita e sugeriu que eles se encontrassem na próxima semana quando ela visitar Paris. No dia do encontro, Yvonne e Driss fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. Como é Yvonne que vai acompanhar Felipe no encontro, Driss usa o dia de folga para visitar Bastien. Ele o ameaça até que o garoto aceite se desculpar com Elisa, levar croissants para ela todos os dias e arrumar o cabelo. Depois, Driss vai ao trabalho da mãe, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando Eleonore, que está muito atrasada. Depois de uma hora de espera, Felipe desiste, liga para Driss pedindo para buscá-lo e sai do restaurante sem perceber que Eleonore está chegando bem na mesma hora. Naquela mesma noite, Felipe leva Driss em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ganhou vendendo a pintura, deixando Driss extremamente feliz. Na manhã seguinte, eles chegam ao campo e Felipe decide fazer parapente, levando Driss junto. Driss não quer saber de participar, mas depois de ficar apavorado no início, acaba curtindo a experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Driss e leva uma bronca quando ele vê as cicatrizes no rosto do garoto. A dama, porém, ainda não conta o que está acontecendo em sua vida. Driss o faz esperar no quarto enquanto liga para a mina para dizer que não se preocupe e vai colocar Felipe na cama. Mas Felipe ainda não está com sono. Depois de fazer Driss observar uma pintura com ele, Felipe pergunta sobre sua família. No início, Driss não quer falar, mas acaba cedendo. Driss revela que a dama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais na verdade são seus tios. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos, porque não conseguiam ter filhos. Seu nome real é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham o mesmo nome, começaram a chamá-lo de Idris, e isso virou Driss.
Um dia, sua tia conseguiu conceber milagrosamente, e depois que seu tio morreu, vieram outros homens e mais crianças. Do mesmo jeito que Dries falou sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina. Então, ele demite Dries para que ele possa estar com sua família, porque não pode passar a vida toda cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, depois que Bastian entrega o croissant diário com um penteado melhor, Dries arruma suas malas e se prepara para ir embora. Magali aparece para se despedir e quando Dries tenta flertar com ela pela última vez, Magali o apresenta à sua parceira Fred, que é a abreviação de Frederic. Afinal, Magali não se interessa por homens e Dries desiste na hora. Ao sair de casa, Dries devolve o monitor de bebê para Yvonne e a provoca por ter mentido sobre Magali só para brincar com ele. Em troca, ela entrega o arquivo de acompanhantes que ele havia começado e ele fica decepcionado ao encontrar a foto que escolheu escondida lá. Dries joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Do lado de fora, encontra novamente um carro bloqueando a entrada. Então pede para o motorista sair do caminho, mesmo não trabalhando mais lá. Quando Adam o questiona, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto na casa Felipe tem o primeiro jantar com seu novo cuidador, que é sério e chato. Felipe decide deixá-lo sozinho, sem nem comer. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo. Com o passar dos dias, Dries volta à sua vida antiga. Ele volta a andar com os velhos amigos e manda os caras do carro suspeito pararem de incomodar a dama. Quando vai a uma entrevista para um emprego que não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador, dizendo que é pragmático e usando todo o conhecimento sobre arte que adquiriu trabalhando para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Enquanto isso, Felipe continua desgostando do novo cuidador e vive de mau humor. Uma noite, ele recusa qualquer ajuda da casa para lidar com a dor fantasma. Então Yvonne liga para Dries e pede para ele vir. E é assim que eles acabam na situação do começo, com os policiais perseguindo-os primeiro e depois escoltando-os para o hospital. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe até a costa, e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas não fica, pois alguém mais fará companhia a Felipe hoje. Dries deseja boa sorte e finalmente devolve o ovo antes de ir embora. Felipe começa a se preocupar com a solidão até ver quem é seu encontro, Eleonore, que fica encantada ao vê-lo e não se importa com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Felipe Pozzo de Borgo agora vive no Marrocos. Ele se casou novamente e tem duas filhas. O verdadeiro Dries, cujo nome é Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa, é casado e tem 3 filhos. Os dois continuam sendo grandes amigos até hoje. Terminando assim, Intocáveis, filme de comédia e drama de 2011. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.